Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos aos nossos irmãos que se encontram em seus lares para colocarem um vasilhame com água para que essa água seja fluidificada. Ela pode ser bebida com remédio, caso vocês tomem algum remédio, ou em doses pequenas, de manhã, de tarde e de noite, né? E lembre-se que essa água, ela contém o remédio necessário para o refazimento físico e espiritual de vocês, mas ela não é para ser substituída pelo remédio, ok? O remédio continua utilizando junto com a água, tá bom? Vamos ouvir o nosso irmão João com a página de preparação da noite de hoje. Em seguida eu farei a prece, logo depois o nosso irmão Edivaldo trará a página de abertura da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. O nosso livro Fonte Viva, ao acaso escolhemos uma página que é a número 69, edição 69, que tem o título Firmeza e Constância. Tem um recado aqui de Paulo, que está em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação e inversão de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, e ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o Mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram a lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente perentório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para alegrar o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Graças a Deus. Unidos em pensamentos, para te agradecer, Pai, por poder chegar até aqui,
no dia de hoje, a esta casa que nos acolhe também, onde aqui aprendemos sobre as tuas leis através dos ensinamentos do Cristo, desse Evangelho que é a bússola renovadora para todos nós, onde através desses ensinamentos buscamos nos melhorar dia após dia, para que um dia possamos ser reconhecidos como discípulos do Cristo. Rogamos a Ti, Pai, que nos ajude mais e mais, fortalecendo a nossa fé, a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que também possamos melhor servir na seara do Cristo. Rogamos a Ti, Pai, que essas vibrações que recaem sobre nós nesse instante, esses bálsamos, essas energias, se estendam a todos os nossos irmãos, aqueles que encontram em seus lares, mas também todos aqueles que rogam por Ti o auxílio e o amparo. Que Teus missionários da luz levem até as zonas de conflito, Senhor, seja ela no país inteiro ou no mar. Que todos, indistintamente, possam ser agraciados com o Teu amor e a Tua paz. Rogamos a Ti, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a paz do Cristo permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edivaldo com a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês, presentes, visíveis e invisíveis. Uma boa noite para você que está nos acompanhando aí de casa, através do nosso canal do YouTube. É interessante que nada é por acaso, né? Nosso amigo João, ele acabou de ler a página de abertura falando sobre firmeza e constância. E o que a gente vai ver hoje aqui no Evangelho, a gente está no capítulo número 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente vai conversar lá sobre o número 13, mundo de expiações e de provas. No mundo de expiações e de provas, a gente precisa ter o quê? Firmeza e constância para seguir em frente. A gente vai conversar rapidamente sobre uma mensagem, uma instrução dos Espíritos de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Quando a gente concebe a ideia de planeta de provas e expiações, o que vem logo à nossa mente? O planeta que nós estamos habitando, o planeta Terra, né? É a referência máxima que nós temos. E é interessante esse título de Há muitas moradas na casa do meu pai, que eu lembro lá do meu tempo de infância. Eu ouvi a minha avó materna e a minha mãe sempre falando isso. Há muitas moradas. E você, desde criança, aí você fica imaginando, caramba, que moradas serão essas? Né? Já se falava de outros. Elas não falavam muito sobre nosso lar, não. Às vezes não falavam, mas falavam que existem muitas moradas. E de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente faz, a gente vai se destinando a um determinado campo. Quer dizer, isso não era aterrorizante não, gente. Isso era uma coisa legal, que me fazia, pelo menos não sei o quanto dos meus irmãos, mas eu só posso falar por mim mesmo, né? Do meu íntimo. Então eu ficava às vezes deitado no sofá e já naquela contestação, engraçado, eu sou uma individualidade. Por que eu não posso ser igual ao outro, ou porque o outro não é igual a mim? O que eu estou fazendo aqui? E eu já conversei isso até nos cursos, que eu ficava assim, então olhando para o teto e ficava, o que eu estou fazendo nessa casa? Por que ele é meu pai, ela é minha mãe? Por que eles são meus irmãos? Por que eu tenho esses vizinhos?
porque eu moro aqui nessa rua, né? Aí ficava assim, tantos questionamentos que muitos de nós já tivemos, né, por tabela, né, certos questionamentos. Mas esse conceito de individualidade era uma coisa assim interessante. Isso me fazia assim, eu sou eu sei que eu sou eu, e ninguém pode ser eu, e eu também não posso ser ninguém. Mas, Ismael, por que você está falando tudo isso aqui para falar desses mundos de expiações e de provas? Porque esses mundos, como a Terra, como se tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com a individualidade e, ao mesmo tempo, com a coletividade. Porque a carga que cada um traz, e como um todo, nós não estamos aqui encarnados ou mesmo desencarnados pelo globo desse planeta por acaso, porque esse planeta é compatível conosco. Ele é resultado das energias que estão impregnadas em nós e com as energias que nós lançamos nesse campo vibracional do planeta. Então, quando a gente pensa no planeta Terra, o que a gente pensa? O que a gente tem para falar de bom e de ruim no planeta? Quando a gente fala o que tem de bom e de ruim no planeta, a gente sabe enumerar um monte de coisas, contanto que não nos coloque no meio, já repararam? Quando a gente ouve assim, a humanidade está perdida, eu esqueço que eu faço parte da humanidade. Eu acho que a gente se esquece quando a gente fala, porque quando a gente fala em tom de crítica, mas eu também sou uma humanidade. O mundo está perdido. Se o mundo está perdido, também está perdido por minha causa. Eu também não estou no mundo, eu também não jogo energia. Eu sempre convido, e me convido também a fazer um exercício de que tipo de energias que eu estou liberando no planeta. De que forma eu estou contribuindo. Não pensem vocês que nenhum de nós faz contribuição. Só que a contribuição, ela precisa ser bem pensada, porque ela sai. O que sai de nós? É positivo ou é negativo? Nós temos condições de nos respondermos. Muitas das vezes essa resposta a gente não vai dividir com ninguém, mas a gente vai guardar para o nosso íntimo. Se eu sou vingativo, se eu desejo mal ao outro, ou se eu invejo e coisas mais, o que eu estou jogando de energia para esse mundo? No que eu estou colaborando para melhorar esse mundo de provas e expiações? O que seriam as provas? As provas são as provas, realmente, de fato. A gente está cursando um colégio bacana para caramba, que é o planeta Terra, e chega sempre o dia da prova. Como é que eu vou jogar os conceitos daquilo que eu aprendi nas provas? As provas vão servir para quê para nós? Para promover em nós o upgrade de nós mesmos. E as expiações? Elas têm a ver com o quê? Elas têm a ver com o que eu sou. E para isso, eu vou dar uma lidinha aqui rápida no que Santo Agostinho já começa dizendo para a gente. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observais ou em que habitais. É esse convite que eu estou fazendo para a gente observar. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, o planeta Terra ele já não é um planeta carregado de primitividade. Ele indica o quê? Que nós já passamos desse estágio e estamos nas provas e expiações, e o nosso destino será o quê? A regeneração. A gente já ouve há muito tempo esse processo, né, que nós nos encontramos, e a gente fica, às vezes, se perguntando por que a regeneração não chega logo? Mas por que ela não chega logo? A gente sabe a resposta. Sabe por que não chega logo? Por causa de nós mesmos. A gente não tem se empenhado enquanto individualidades tanto quanto deveríamos nos empenhar. E aí inclui perdão, inclui muita coisa. Então,
que Santo Agostinho está lembrando para a gente? Olha, vocês já não são primitivos. Vocês já raciocinam, pensam. Agora, sabe o que está acontecendo num planeta como o nosso? Primitividade junto com mistura de razões e sentimentos. Mal administrado. O mal ainda se sobrepõe sobre o bem. Por que a gente vê tanta maldade? Quem faz a maldade? Não somos nós? Ah, mas eu não sou bandido, eu não sou meliante, eu não roubo ninguém, eu não faço isso. Mas eu sou maledicente, mas eu sou invejoso, eu sou o encrenqueiro da família, eu sou aquele que não leva desaforo para casa, eu sou aquele que não posso ficar calado, porque se eu ficar calado eu morro. Né? Então, olha só do que a gente está impregnando a vida, do que a gente está impregnando o planeta. Então, a gente ainda está vivendo com essa junção de sentimentos aí. Por que a primitividade ainda está aqui, Edvaldo, se nós não somos mais primitivos? Porque ainda estamos na mistura de sentimentos. Às vezes a gente vai agir de fato, sempre vai para depois pensar. Isso é o quê? É usar o raciocínio? Não. Isso é primitivismo. Aquele negócio porque a pessoa não pensou como eu, vou lá, deleto a pessoa da minha rede social. O que é isso? Primitivismo. Porque eu falo tanto que para se conviver com as diferenças, né, quando chega um diferente de mim, eu vou lá e deleto. Não é? Olha o que a gente está carregando de mal e a gente acha que não. Porque a humanidade está perdida, a humanidade não tem mais jeito, mas eu tenho. Não é? Quando a gente parar de pensar que estamos numa redoma e que todo mundo tem erros e defeitos e nós não temos, a gente vai continuar colaborando para que esse mundo continue aí nessa situação. Para cá, então, já vem aqueles espíritos escolados. E em certo ponto aqui, Santo Agostinho nos fala que a Terra é abrigo daqueles espíritos que são rebeldes às leis de Deus. Vocês podem conferir no Evangelho depois desse ponto. Somos nós. Mas eu sou rebelde? Não, eu sou temente a Deus. Pessoal, não é para a gente se desesperar. Esses estudos, essas conversas, são para nos fazer acender cada vez mais aquela urgência da nossa reforma interior. Largarmos a rebeldia de lado. Às vezes a rebeldia é para conosco mesmo. Eu estou passando mal, não vou ao médico. Por que esse planeta ainda tem, além da violência, ainda tem muita doença? Bagagens nossas lá de trás e as angariadas agora na vida presente. Como é que eu assimilo aquilo que se desdobra diante de nós? Mas a Terra é esse poço só de coisas negativas? Jesus nos lembra que a felicidade ainda não é daqui. Mas aqui nós já temos momentos de felicidade, não temos? Temos. Continuo dizendo, ainda está na mistura das situações. Porque vejam bem, nós, enquanto individualidades, temos nossos altos e baixos e estamos na corda bamba. Alguns irmãos, é claro, já conseguem se vencer com mais facilidade. Outros vão de muletas, outros vão a reboque, outros vão até rastejando. Outros estão no meio do caminho. Mas somos todos nós numa tentativa de nos melhorarmos. E aliado a isso tudo, nós temos um Pai super misericordioso, nos concedendo 1002 oportunidades de sermos melhores. Enquanto nós estivermos compatíveis com o planeta Terra, nós teremos várias reencarnações aqui. Mas essas reencarnações são chances que o nosso Pai nos dá através do seu amor. Se eu quero um planeta Terra com menos violência, com mais equidade, porque a gente vê muita gente soltando bandeira de igualdade e tudo, mas em primeiro lugar, quando a gente vê
falar na hora das atitudes é só para mim ou só para os meus. Porque nós temos dificuldades ainda de pensar no coletivo. Levantar a bandeira e falar bravatas é uma coisa super fácil. Na hora do vamos ver, olha nós ainda titubeando. Se nós raciocinássemos de fato a respeito de nós mesmos e da nossa estadia aqui, nós nunca estaríamos de dedo em risco para o outro, e nem para nós mesmos. Nós estamos no mesmo barco. Não digo que estejamos no mesmo barco, não, porque cada um de nós somos individualidades. Digo que nós estamos numa mesma escola, e uma escola tem várias turmas. Não tem? Tem várias turmas. A gente vê pelo ensino médio, pelo ginásio, turma 101, 102, 103, 104. Às vezes essas separações são pelo excesso de alunos, e às vezes não. É pela condição de se ver dos alunos. Se agrega aqui, se agrega lá, misturam aqui, misturam lá, na intenção de que um colega ajude o outro. O planeta Terra é isso. Somos nós já nos convencendo que estamos aqui uns pelos outros. Então aqui a gente ainda vive dias de felicidade. Dia do aniversário nosso, dos queridos, dia de um casamento, dia em que alguém conquistou alguma coisa, um emprego novo, alguém se formou. Então a gente tem as datas comemorativas que estão lá no nosso calendário, e a gente, com prazer, a gente vai e comemora, a gente se sente feliz. A gente se sente feliz pelo nascimento de alguém. Não é verdade? Então a gente tem momentos de felicidade. O Natal, o fim de ano, é uma época de muita reflexão, porque é nele, minha irmã, nele que a gente pensa. Em tantas vezes, tem uma música do conjunto musical que diz que seria feliz se fosse Natal todo dia. Mas por que o Natal não acontece todo dia? Porque nós não queremos que ele aconteça todo dia. Edvaldo, mas somos nós? Somos. Porque se naquele momento em que os nossos sentimentos ficam mais depurados, a gente começa a lembrar um pouco mais de Jesus e dos seus ensinamentos, o que nos custa fazermos esse esforço e lembrarmos dele durante os 365 dias do ano? É algum fator externo que vai nos fazer vivenciar dias assim? Ou somos nós? Então Santo Agostinho está aqui só para nos lembrar sobre tudo isso. E o conceito também de que Deus não castiga ninguém. Que as coisas que estamos passando são oriundas de nós mesmos, das nossas inflexões, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Mágoas causam doenças, tristezas permanentes causam doenças. Nós não precisamos agir e reagir, mais agir do que reagir. A espiritualidade amiga nos dá cada vez mais informações sobre isso, seja na página de abertura, seja na prece. Não é? E por que a gente está numa reunião de fluidoterapia e para nós é oferecida a prece, é oferecida a página de abertura e é oferecida para nós também essas elucidações do Evangelho? Porque elas são feitas para melhorar o nosso íntimo, para promover em nós sairmos do lugar comum, sairmos da nossa zona de conforto e fazermos algo por nós e pelo todo. É um conjunto com os passes. Olha quantos presentes a gente recebe por estarmos aqui. Ou nossos irmãos que estão lá à distância, mentalizando a nossa reunião. Porque tudo está girando em torno de nós e de nossas atitudes. A Terra não pode só ser usada para diversão, porque senão vai continuar sempre sendo aí de provas e expiações. Mas a gente já conseguiu se vencer e a gente agora não lembra. Mas quanto esforço fizemos para sairmos lá dos planetas primitivos para sermos esse ser que somos agora? E vejam bem, se a gente parar e pensar, o quanto nós estamos fazendo ou não fazendo
até caminharmos lá para a regeneração. Aqui nesse estágio, o mal se sobrepõe ao bem. Na regeneração não será paraíso, mas será uma coisa melhor. O mal e o bem estarão em conjunto 50-50%. Isso já é um upgrade. Isso já é uma melhora. Isso vai tirar de nós os impulsos. Vai fazer com que nós paremos para pensar mais. Hoje a gente se conceitua muito sobre o que é o bem. Amanhã nós estaremos ponderando, o mal vai continuar existindo, mas uma luta de igual para igual é muito mais justa. Não é verdade? Isso Santo Agostinho está dizendo aqui para a gente. O Evangelho todo ele é bonito, ele é legal, ele é um presente tanto. Mas na hora das instruções dos Espíritos, parece que chama a gente mais a verdade, nos chama ao cotidiano. São os nossos irmãos que, por amor, trouxeram para nós essas mensagens. E a melhor das mensagens são essas que nos traz o aprendizado para o cotidiano. Numa encarnação como a nossa, a gente não pode ficar o tempo todo descansando. O corpo físico precisa de descanso, mas nós espíritos não precisamos. E é por isso que quando a gente for dormir ou for cochilar, é muito interessante que façamos preces, porque nós vamos nos desprender e que utilizemos esses momentos para estarmos lá nas escolas espirituais, aquelas que muitos irmãos desencarnados dizem para nós que nós nos matriculamos e não vamos. Vejam bem, nós nos matriculamos porque há em nós um impulso. Há um impulso. Mas aliado a esse impulso está faltando o quê? A vontade. A boa vontade. Está faltando lá aquilo que o João leu na página de abertura. Estarmos aqui é um belo presente. Estar aqui nesse púlpito é um belo presente, porque, em primeiro lugar, o exercício é o meu. É o meu, porque quando eu leio essas páginas, caramba, eu começo a ver várias cenas do meu cotidiano. E cenas de que a gente, como a gente escorrega. Mas esse dia precisa chegar de que eu vou escorregar menos e vou agir mais de forma melhor. E eu sou suspeito para falar de tudo que Santo Agostinho traz para nós, de tudo que André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles trazem para nós. E tantos outros espíritos, tantos outros que nas nossas mesas mediúnicas vêm e trazem mensagens para nós. Nem precisam ser espíritos evoluídos, não. Espíritos, às vezes, com problemas sérios, que chegam à corrente fraterna e com os seus problemas nos pontuam. Naquela grande escola de humildade, que é o trabalho da mesa mediúnica. Porque é ali que nós estamos diante de nós mesmos, diante daquilo que nós precisamos ser e daquilo que nós não podemos mais ser. Dessa oportunidade que nós não podemos perder, não podemos deixar passar. Dessas oportunidades que temos para sermos espíritos melhores. Não vamos ser melhores do que ninguém, não. Mas sejamos melhores enquanto individualidade. Porque quando nós melhoramos, quando nós aprendemos, quando nós sabemos lidar de forma melhor com a nossa problemática, sem culpar os outros e sem nos culpar, porque a autoculpa também bota as nossas atitudes. Sabe o que é o mais racional? Nós reconhecermos em nós os problemas e batalharmos para resolvê-los. Se não sabemos resolver sozinhos, nós temos os terapeutas, nós temos as casas espíritas, temos as igrejas, temos outras denominações religiosas, como esta aqui, para pedir um socorro.
Nos socorremos com os nossos amigos preparados da terra e nos socorremos com os mensageiros do alto. Só não podemos ficar parados. Hoje nós estamos aqui nesse estágio, mas com certeza, através de múltiplas reflexões e de melhoras de nossas atitudes e de visualizarmos aquilo que se processa diante de nossos olhos como oportunidade. Ah, mas a dor é uma oportunidade. Sabe por quê? Para espíritos rebeldes, só a dor que chama a atenção. E às vezes nem chama. Porque a rebeldia às vezes é tanta que a gente vai sendo recalcitrante, mas até que um dia sempre chega. Porque se nós não formos pelos nossos próprios meios rumo à nossa evolução, nós vamos a reboque. Nós somos puxados. Porque Deus é justo, amoroso, bom e misericordioso. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Sejamos felizes. Sabe por quê? Nós somos espíritos felizes porque nós estamos aqui agora vivenciando essa oportunidade bendita que Deus nos presenteou. Boa noite a todos. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Teu Evangelho, onde nos ajudou tanto em nossas reflexões, para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas melhores, direcionando sempre os nossos movimentos e pensamentos ao amor, à paz, à compreensão, à tolerância, para o bom convívio com o próximo e com nós mesmos. Gratidão, Senhor. Rogamos a Ti que essas vibrações se estendam, Senhor, a toda essa humanidade. Alcance os asilos, os orfanatos, os manicômios, as casas de recuperação, enfim, Senhor, aonde estiver um irmão em dor, em sofrimento, que eles possam ser socorridos pelos Teus missionários da luz. E a nós que aqui estamos, que cada palavra dessa, Senhor, cada orientação, fortaleça-nos cada vez mais diante de todos os aprendizados que ainda vamos ter no dia de hoje e todos aqueles que nos chegarão nos próximos dias, até o próximo encontro contigo. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas te rogando que fique conosco nessa segunda parte, onde os bálsamos e as energias serão oferecidas através dos médiuns passistas. Auxilia a todos eles, Senhor, para que eles se tornem cada vez mais ferramentas mais afiadas e dignas desse trabalho. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós damos por encerrada essa primeira parte, te dando graças por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz